A vida da mulher é cheia de complexidades que dificultam sua jornada num mundo que raramente reconhece o que significa ser mulher no contexto social que tem se apresentado nos últimos séculos. Claro, houve progresso e as condições de vida referente ao cotidiano feminino foram aperfeiçoadas. No entanto, ainda são gritantes as diferenças que separam homens e mulheres no âmbito de vivência. Além disso, é inegável a existência de necessidades específicas do público feminino que não afetam a população masculina. É necessário levar estas condições em consideração no momento de estruturação de qualquer sistema ou instituição jurídica. Logicamente, esse raciocínio também se aplica à construção e design de estabelecimentos carcerários. No âmbito internacional, vários documentos caracterizam os direitos humanos das pessoas encarceradas, determinando normas básicas para que os Estados sigam com suas obrigações perante o direito internacional. Alguns exemplos são as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros das Nações Unidas, adotadas pelo Conselho Econômico e Social em 1957. O Corpo de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas sob qualquer forma de detenção ou aprisionamento, adotado pela Assembleia Geral em 1988, e os Princípios Básicos para o Tratamento de Presos, adotado pela Assembleia Geral em 1990. Contudo, foi apenas em dezembro de 2010 que a 55ª Assembleia Geral da ONU aprovou as regras mínimas para mulheres presas, reconhecendo as necessidades específicas desse tipo de população carcerária e a deficiência das instituições existentes em agir de acordo com essas obrigações. O documento também sugere a elaboração de formas alternativas de penitenciária para as mulheres privadas de liberdade, levando em consideração questões como a gravidez e o cuidado com a prole. A legislação brasileira, para assegurar os direitos de pessoas privadas de sua liberdade, estabelece, através da Lei de Execução Penal, um rol de assistências que devem ser garantidas aos presos, como, por exemplo, a asseguração de assistência médica, jurídica, educacional, social, religiosa e material para os indivíduos. Na legislação também foram incluídos os direitos específicos das mulheres presas e algumas singularidades no período de execução de sua pena. É indispensável que a mulher grávida ou em período de amamentação, que se encontra numa condição específica, seja assegurado o tratamento adequado. A Carta Magna também assegura o direito de os filhos permanecerem com as mães durante o período de amamentação, e diante desse preceito é de obrigatoriedade das unidades prisionais femininas possuírem berçários, onde as condenadas possam amamentar seus filhos, condição reafirmada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, apesar da aparente competência do ordenamento jurídico sobre as questões referentes à dignidade da condenada, não há o efetivo exercício dessas normas. Direitos assegurados pela Lei de Execução Penal, como assistência médica, vestuário e alimentação, visita íntima, são desrespeitados em relação à população carcerária em geral, porém, especialmente com o público feminino, por conta do machismo inerente ao sistema. Além disso, em relação à assistência médica em particular, existe a precisão de um tratamento exclusivo, pois muitas mulheres que hoje estão presas já passaram pela prostituição, violência dos mais variados tipos e uso abusivo de drogas. Então, portam consigo consequências físicas e psicológicas de uma vida exposta a fatores de risco, portanto, requerendo atenção específica em relação à sua saúde, que observe as singularidades sociais e culturais dessas mulheres, e que essas circunstâncias, então, tornem-se determinantes no momento de decidir quais ações e políticas serão desenvolvidas para atender essas demandas. Um caso que gerou muita repercussão relacionado a esse assunto foi a rejeição da juíza Adriana Marques Laia Franco, da 4ª Vara de Fazenda Pública no Rio de Janeiro, que negou uma ação da Defensoria Pública Estadual que exigia atendimento médico e ginecológico para presas. O serviço deveria ser prestado por 2 profissionais em tempo integral em cada uma das 6 unidades prisionais femininas do Estado. A juíza considerou o ato um privilégio. Outro exemplo é a visita íntima, que é um direito assegurado aos presos de ambos os sexos. Contudo, as detentas muitas vezes são discriminadas, chegando a ter suas visitas impedidas ou extremamente restritas, refletindo o desprezo histórico da sociedade pela sexualidade feminina, incumbindo um valor perturbador no conceito de sua pureza e reproduzindo a noção irrisória de que o desejo sexual é normal e natural somente para os machos da espécie. É também possível observar uma completa falta de dignidade no que se diz respeito à higiene das privadas de liberdade. As mulheres possuem um agravante em relação aos homens, a menstruação, e pela falta de absorventes, uma garantia do Estado que é completamente ignorada, muitas têm que utilizar miolos de pão como tampão, sendo largadas em humilhação. O sistema carcerário brasileiro é um dos piores do mundo, o que significa que todos subjugados ao cárcere sofrem com a falta de garantia de seus direitos básicos.
No entanto, além desses aspectos, as mulheres encarceradas são obrigadas a suportar desrespeitos, discriminações e humilhações alusivas a seu sexo. Existe uma histórica omissão do Estado referente a políticas públicas reflexivas das adversidades femininas. Efetivamente, por muito tempo, a mulher não foi sequer avaliada como cidadã, pois para existir a cidadania é preciso que o indivíduo realize a tomada de decisões relacionadas às políticas públicas de onde se encontra, e a porcentagem feminina da população não era permitida. Até quando será permitido o machismo institucional dentro do sistema carcerário brasileiro? E o que fazer para a melhoria de condições básicas na vida da mulher gestante nos presídios?